diante do Senhor, reconhecendo que nós não temos poder de mudar uma situação, uma pessoa, mas nós podemos ser um instrumento nas tuas mãos para uma grande transformação. Nós cremos num Deus que é capaz de curar, de transformar, de trazer vida a algo que está adoecido, até mesmo algo que já morreu. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem o poder de dar ordens no mundo espiritual para que haja, Senhor, cura na nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a vida financeira, sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos pais. Senhor, nesse instante nós estamos apresentando-nos diante do Senhor para que o Senhor fale ao nosso coração. Usa a minha vida, Senhor. O Senhor sabe o que cada pessoa precisa ouvir. E eu não tenho a capacidade de poder, ó Deus, falar e dizer que alguma palavra minha possa mudar um coração. Mas a tua palavra pode, Jesus. Então eu lhe peço, Senhor, o privilégio nesse momento de me usar da maneira que o Senhor quiser. No nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém e amém. Obrigado, meus amados. Obrigado, banda. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite, meus queridos. Que bom ter você aqui, que bom você ter recebido o nosso convite. Obrigado por você estar aqui nesse tempo, conhecendo talvez novas pessoas, sendo acolhido. O Ministério Nós é um ministério voltado para a conjugalidade, aos casados, mas também aqueles que estão se preparando para o casamento. Obrigado você que corajosamente, talvez o seu cônjuge não está, mas você veio. Bom demais ter você aqui, você poder transmitir a ele. Eu quero dizer que durante a semana, se não esta, na próxima, nós subimos esta mensagem no YouTube, tá bom? Ela não está sendo transmitida ao vivo, mas está sendo gravada e depois nós subimos. A do último encontro já está lá. Você pode acessar, ouvir, compartilhar a mensagem do nosso anterior encontro. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Tire o seu casamento da UTI. Relacionamentos conjugais, casamentos, eles são vivos, eles são organismos. Relacionamentos, eles podem estar saudáveis, mas eles também podem adoecer. A pergunta talvez que fica, o que adoece um casamento? Ou de que maneira eu posso buscar a saúde da minha conjugalidade? A estas perguntas não há uma resposta direta, linear ou simplista. A resposta a estas perguntas é complexa. E quando eu falo complexa, me refiro a que há múltiplos desafios. Não há uma fórmula. A fórmula que restaura o meu casamento, ou que torna o meu casamento saudável, pode não funcionar a você, porque existem os aspectos diferentes dos temperamentos, da cultura, do jeito, daquilo que a gente valoriza, de como nós nos organizamos, como nós lidamos com o nosso tempo. Há tantos elementos que são complexos dentro de uma conjugalidade. Mas eu posso apontar para vocês alguns princípios. Princípios funcionam para todas as pessoas, em qualquer cultura e para qualquer casamento.
o nosso lugar é sempre focar nos princípios, ainda que muitas vezes eu vou aplicar as diversas conjugalidades em vários momentos que o seu casamento está passando. Seu casamento pode estar numa fase de adquisição, que é quando você está começando, e eu não estou falando apenas de você adquirir coisas, não é isso. É um processo de estabelecer as bases desse casamento. Essa fase do casamento, ele vai desde o início, sofre uma grande mudança no nascimento dos filhos, onde diante do nascimento dos filhos, o casal se desorganiza para voltar a organizar-se. O maior fator de mudanças numa vida do casal é o nascimento dos filhos. A palavra que mais os casais mencionam quando têm filhos pequenos, adivinhem qual que é? Estou cansado. Porque é um tempo onde exige muita energia, né? Esse tempo, ele termina para aquilo que nós chamamos da adolescência da conjugalidade. A adolescência da conjugalidade, ela tem os seus desafios quando os seus filhos entram na adolescência. E o seu casamento também adolesce juntamente com os seus filhos adolescentes. Então é um processo de muitas mudanças, há muitas, às vezes, frustrações nessa fase. Geralmente coincide com uma fase chamada de meia-idade, é a turma que começa a entrar nos 40 ou já passou dos 40, entrar entre os 50, e é aquela fase de avaliação. O casal passa o luto com os filhos, porque o filho, quando adolesce, você passa a não saber mais nada, né? Porque a adolescência, eles têm uma arrogância odiosa e detestável, né? Mas calma, não estou falando mal dos adolescentes, tá? Porque mais difícil do que você ser pai de adolescente é você ser adolescente, né? Há um momento de muitas mudanças. Aí existe o luto dos adolescentes em relação aos pais, porque eles perdem a visão da figura dos pais admiráveis, e você também adolesce juntamente com ele, porque aquele menino que te respeitava, que te ouvia, que ia para qualquer lugar com você, agora ele dá um grito de independência, e às vezes grita morte. Então é diferente nessa fase de adolescência. Então o casamento adolesce nesse lugar e há muitos desafios. Quando você sai da adolescência, aí você diz assim, a pior parte passou. Mas na verdade você entra numa fase chamada de fase madura do casamento. A fase madura do casamento, ela coincide com outro aspecto difícil. Os filhos saem, ou casam, ou vão para a faculdade, ou entram, o casal volta a se olhar. Essa conjugalidade precisa ser resgatada, porque agora eu tenho que criar o comum sem os filhos, eu volto a me enxergar, eu não sou mais o mesmo, nem física, nem emocional, nem social, eu tive muitas transformações, mas agora eu lido com a paternalidade invertida, ou a parentalidade invertida. O que é isso, pastor? Geralmente, nesse momento, os pais, aliás, os filhos, precisam cuidar dos pais. Quando você diz assim, os filhos saíram, eba, agora é nós. Fala assim, agora você tem que cuidar dos pais. Aí vem uma outra desorganização. Porque você vai lidar com esse cuidado dos pais, e Jesus, Maria, José, diria minha avó. Né? Lidar com esse cuidado dos pais é um grande desafio, é um cansaço físico, emocional, há uma exigência, né? E aí depois você tem a fase última, é quando você vai ser cuidado pelos filhos. É uma fase, né, talvez uma das fases mais difíceis e dolorosas no que se refere à identidade
a vida emocional, porque é a fase última, a fase conhecida como dos lutos mais presentes e mais dolorosos. É o luto, muitas vezes vem a viuvez, os amigos vão deixando, o corpo já não é mais o mesmo, eu dependo de remédio, de cuidado, o vigor, a potência termina, a aposentadoria chega junto com essa fase. Então há muitos lutos na fase última. E aí você tem inúmeros desafios que essa conjugalidade passa. Então a conjugalidade, ela não é a mesma para todos. Então aí eu fico o desafio como palestrante de tentar trabalhar e lidar com cada fase em que você está. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque é importante que você entenda em que momento e em que fase a sua conjugalidade está. Agora, como eu vou lidar e tirar com o meu casamento da UTI? Quero começar com um versículo, Provérbios capítulo 13, versículo 12. Diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. Muitas vezes a principal, e eu já falei disso e vou falar de novo usando um outro modelo de esquema para você entender, casamentos chegam na UTI por causa de um processo de desgaste. Para eu entender e ver a possibilidade do meu casamento sair do adoecimento, eu preciso entender a dinâmica de desgaste e adoecimento da minha conjugalidade. Quando eu estou falando da minha, porque eu preciso entender em que momento eu estou. E aí eu volto a resgatar aquilo que eu disse para vocês. Casais rígidos, ou casamentos cujo protagonistas são rígidos, eles tendem a adoecer. Pastor, por que você está falando isso? Porque a vida muda, nós temos inúmeros movimentos, e se eu não tenho flexibilidade, capacidade de me adaptar, quanto mais rígido diante de uma mudança, eu vou me quebrar, eu vou adoecer. Por isso o versículo está falando que quando eu preciso lidar com as minhas expectativas, porque a esperança demorada enfraquece o coração, o desejo que não alcança, a idealização que não é atingida, aquilo que eu gostaria que acontecesse, não acontece, adoece o coração. Mas o desejo chegado é árvore de vida. Mas quem aqui já alcançou todos os seus desejos? Alguém aqui já alcançou todos os seus sonhos? Todos os seus desejos? Graças a Deus, está cheio de gente. Que senão eu chamaria você a um lugar especial e dizer assim: você precisa de tratamento, seu caso é mais grave, é patológico. Entendeu? Porque não tem, gente. A não ser que alguém tenha casado com um morto, que está falando sim senhor, sim senhora. Aí você, mas não, fora isso, você está casado com uma pessoa, com a gente. Então eu preciso entender isso. Outro Provérbios que eu quero ler é Provérbios 17:14, diz assim. Vamos ler juntos comigo ali na projeção, vai aparecer ali. Você que está nos ouvindo, você vai acompanhar a leitura, porque não vai aparecer a projeção para você. Diz assim: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Não está aparecendo projeção lá não, gente? Revisa lá, pessoal, tem lá no e-mail, viu? Só baixar e colocar ali, tá bom? Eu vou ter a paciência aqui. Vamos lá. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Aí, a palavra está dizendo, quando entra a briga, não deixe a coisa piorar. Revise como acontecem as frustrações.
eu tenho um desejo, ele não acontece, eu fico magoado, eu tenho frustração, eu me sinto fracassado. O fracasso permanece, eu já fico angustiado, eu sofro, eu fico na mágoa. O outro continua não ouvindo, não entendendo, não mudando, não voltando-se para as minhas necessidades, ou para o meu coração, ou para as minhas idealizações, sejam elas legítimas ou não. A mágoa me leva a uma decisão: eu não quero sofrer mais. E quando eu digo isso, eu não quero sofrer mais, eu faço uma escolha consciente ou inconsciente. A grande maioria faz essa escolha inconsciente. Fala assim: eu não vou sofrer mais, então eu vou matar o que eu sinto por você. Porque é o único jeito de eu não ter mais expectativa, entendeu? Eu mato o que eu sinto por você. Só que quando eu mato o que eu sinto por você, o que morre não são apenas as minhas expectativas sobre o outro. O que morre é a própria vida, porque é impossível não matar e não morrer junto. Eu mato tudo. Eu começo a ficar amargo. Eu perco o humor. Eu começo a ser uma pessoa que murmura, que reclama, que fala mal, que lamenta, que joga a herança do meu filho ou a minha filha, que casamento é horroroso. Só que eu não fui feito para não amar. Eu fui criado por Deus para amar e para ser amado. Portanto, duas necessidades surgem em mim: ser amado e amar. Aí que nasce a carência. Quando nasce a carência, eu sou um mendigo. É nesse lugar de carência que eu começo a ver afeto onde não existe. É nesse lugar de carência que eu começo a usar mecanismos de fuga, comer demais, dormir demais, relações extraconjugais, vícios, dependências, lícitas e ilícitas. E é nesse lugar que eu entro num caos, a minha vida fica desorganizada, eu estou carente, me enredei muitas vezes em comportamentos ruins, e é nesse ambiente de ferida, que eu estou chamando do casamento na UTI, que eu dou lugar muitas vezes a ações espirituais das trevas. Satanás começa a ganhar terreno nesse lugar. Agora, pastor, mas como que eu vou tirar meu casamento da UTI? Na relação com Deus, querido, porque isso você precisa fazer com Deus. Você precisa voltar à expectativa. Porque muitas das nossas expectativas são fantasiosas, às vezes exageradas, às vezes irreais, e a grande maioria de nós temos a expectativa e a referência de afeto. O pai que tivemos ou não tivemos, ou a mãe que tivemos, ou a mãe que nós não tivemos. Você está dizendo o que, pastor? Que a maioria de nós casados queremos que o nosso cônjuge nos ame como a mãe nos amou? Sim. Como o pai nos amou? Sim. Ou que o pai que nós não tivemos, o marido seja? É. E qual é o problema disso? O outro não vai dar conta. Por que não vai dar conta? Daqui a pouquinho eu vou explicar por que não dá certo. Não é certo? Não, eu não estou falando que não é certo. O outro não vai conseguir. Isso eu estou dizendo, estou afirmando. No casamento, o outro não vai conseguir amar como o papai amou você, como uma mãe amou você. Ou o outro não vai curar a orfandade que o papai deixou, que a mamãe deixou. Não vai conseguir. Por quê? Porque o amor de pai e mãe
É um amor hierárquico. O pai é superior. A mãe, ela é superior. Está de cima para baixo. Então o que vai acontecer? Vai acontecer uma disfunção. Então, pastor, você está dizendo que eu preciso revisar a minha expectativa? Sim, você tem que voltar a olhar a sua expectativa, e você vai ter que fazer um exame honesto, e você vai perguntar: Deus, a minha frustração, a minha dor, a minha carência, a minha mágoa, eu devo esperar isso mesmo do meu esposo, da minha esposa? É o lugar dele? Ou é o seu lugar? Ou é o lugar do meu pai? Aí eu preciso lidar com isso. Irmãos, isso é tão doloroso, porque muitas vezes a vida e cura num casamento quando eu faço um luto de uma idealização. E fazer um luto de uma idealização é extremamente doloroso, porque você vai ter que enfrentar um monte de dores da infância, das nossas projeções. E isso é duro. Muitas vezes o conflito está porque eu estou pedindo, exigindo ou querendo que meu cônjuge se encaixe nessa idealização, e quando eu faço isso, eu o machuco, eu o reprovo, eu o condeno, eu me torno exigente. E quando eu faço isso, eu o afasto de mim. Quando eu o afasto de mim, eu digo: para que eu casei? Eu não casei para isso. As mulheres vão dizer: eu casei para ter um amigo, para ter um parceiro. Eu casei para ter um companheiro. Eu casei para alguém conversar comigo. Eu casei para nunca mais estar sozinha. E o homem diz assim: eu casei para ter uma mulher que cuidasse de mim, que não me deixasse como um mendigo sexual aí pelos cantos, que chegasse quando eu estou assistindo futebol com a bandeja, dizendo: amor, é para você. Coisa linda. Alguns estão dizendo: amém, pastor, amém. E de preferência que ela venha de lingerie. A fantasia dos homens. As mulheres, quando escutam isso, elas falam assim: sério, pastor, que os homens pensam assim? Não. Você criou expectativas fantasiosas. Você está dizendo que o homem nunca vai ser um amigo? Não, não é isso. Mas aquele que você desenhou, não. Você está dizendo, pastor, que a mulher, ela não tem que servir o homem desse jeito que você está pensando? Não. E aí, você vai precisar examinar isso. Depois disso, você vai ter que identificar que você casou com uma mulher diferente ou com um homem diferente a você, e isso é bênção de Deus. Porém, as diferenças requerem flexibilidades, e você vai precisar identificar estas diferenças para saber o que é igual, o que é diferente, e o que a gente pode negociar e o que a gente não pode negociar. Esse mundo hoje, na nossa cultura moderna, está tão confusa, que a gente vai precisar organizar esse negócio. Como assim, pastor? Vou dar uma dica para você. Em que nós somos iguais? Homens e mulheres somos iguais. Nós somos iguais em hierarquia e posição. Repita comigo: iguais em hierarquia e posição. Casamento, o homem não está acima e nem está embaixo da mulher. Nem a mulher. Então, somos iguais hierarquicamente, irmãos. Vou falar uma palavra bonita agora para quem faz faculdade. Nós somos iguais ontologicamente.
o ser, a essência. Não existe superioridade ou inferioridade entre homem e mulher. Ah, pastor, mas vocês ensinam lá que o homem tem que ser o cabeça. Mas não tem nada a ver com superioridade e inferioridade. Ser cabeça tem a ver com um governo, com função. Ser cabeça significa que ele tem que ser o primeiro. Primeiro a quê, pastor? A dar a vida pela sua família. A amar. É isso que tem que ser o primeiro. Já apareceu? Então, coloca lá o quadro, por favor. Identifica as diferenças que podem gerar confusão e toda troca de disfunções. Então, posição somos iguais. A Bíblia vai dizer: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, o homem nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. Então, não fale com a sua mulher, com o seu esposo, seu cônjuge, de cima para baixo. Não aceite uma posição onde você está superior, onde você está inferior. Terapeuticamente, a pergunta que eu mais fiz nos últimos anos é quando eu percebo que uma esposa ou um esposo está falando do outro, que o outro não cuida, que o outro não se importa, que o outro não ama, que o outro não faz. A pergunta que eu faço, vamos falar de cuidado. Você quer que esse homem te cuide como? Você quer que esta mulher te cuide como? Você acredita que esse cuidado que você está me falando, ou você está querendo que teu esposo cuide, ou tua esposa cuide, é cuidado de pai ou cuidado de mãe? Como? Porque se eu estou exigindo da minha esposa que me cuide como minha mãe me cuidou, eu estou ficando embaixo e ela está ficando. E como a mulher está agora? Sabe como reconheço que tem uma relação paternal? Já viu mulheres dando dura no marido? E às vezes até dizendo que ela não tem 3 filhos, tem 4. O marido é o quarto. É impressionante como a mulherada está corrigindo o marido como se corrige filho. E eu falo para eles: você deixou, e se você está pedindo afeto de criança, ela vai corrigir você como mãe. Aí você está dizendo: ih, pastor, estou frito. Do mesmo jeito também o homem. Se você está querendo que esse homem cuide de você como uma filha, ele também vai corrigir você como se fosse um pai. Eu não posso falar com a minha esposa como se eu fosse um pai. Eu preciso entender que ela é igual. Ela está na mesma posição. Agora, onde estão as diferenças? As diferenças estão na função e nos papéis. Função e papéis não é a mesma coisa que tarefas. Repita comigo: função e papel não é a mesma coisa que tarefas. Pastor, o que você está falando de tarefa? Lavar a louça, cozinhar, pagar a conta. Não é isso. O que é função? Função está na característica inata de um homem e de uma mulher. Função é aquilo que o homem faz naturalmente e não exige tanto esforço dele, porque ele veio marcado para fazer isso. Função é aquilo que a mulher faz e que ela faz com muita naturalidade e não exerce um esforço enorme. Pastor, você está dizendo que uma mulher não pode fazer a função do homem? Não é isso que estou dizendo. Quando eu atendo mães solteiras ou mães a solo, a expressão que eu mais ouço é dizer assim: eu sou mãe e pai dos meus filhos.
A pergunta que eu faço: e você tem conseguido? Aí elas levam um susto. Pastor, é muito pesado. Eu falo assim: é verdade. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem conseguido ser pai e mãe? Por que você está falando isso? Porque quando você tenta ser pai, o seu esforço é 4 vezes mais no mínimo. Mas quando você vai tentar ser pai desse menino, ou dessa menina, ou desses filhos, você vai empregar uma energia, um desgaste, uma força tão intensa, que não vai sobrar energia para você ser mãe. E sabe de uma coisa? Você vai fazer as duas muito mal. Você não vai conseguir. Por isso que a cultura está castrando os homens e matando as mulheres com a sobrecarga. Porque a cultura está dizendo: não, mulher, você pode fazer tudo que o homem quer. Fala assim: sim. Mas a pergunta é: você vai fazer tudo do homem e da mulher ao mesmo tempo? Ninguém consegue, irmãos. Converse com qualquer mulher e você vai ver o adoecimento, o esgotamento, a sobrecarga extremamente duro e pesado. Então é isso que eu estou falando. Agora, a função de um homem, ele vai estabelecer uma direção, ele tem mais facilidade para dizer para onde nós vamos, ele vai estabelecer limites, aquilo que é certo e errado, quando vem de fora para dentro, ele vai proteger, ou seja, cuidar, e aí é na proteção que entra a afetividade e o dinheiro, a provisão é a proteção da família. Isto o homem vai fazer com maior naturalidade, maior desenvoltura, porque ele foi criado para isso. A mulher, ela vai nutrir, começa a amamentar, mas a criança, quando amamenta, ela não só se alimenta de leite, ela se alimenta do olhar da mãe também. Toda mulher sabe o olhar que um bebê tem, é encantador com a mãe. É ou não é, mãe? Vocês concordam comigo ou não? A gente não entende isso. Sabe qual é o nosso lugar? A diversão, eu curti. Já viu? Já deixou um filho com o pai? É diversão pura. A casa já era. Porque para nós o negócio é ser divertido, ser legal. A mulher diz assim: meu Deus do céu, eu não posso deixar senão essas crianças. Pelo amor de Deus, o nosso negócio é diversão. A mãe, ela alimenta, ela nutre, ela cria o vínculo, ela vai gerar essa segurança, ela vai estabelecer os afetos, ela vai lidar com os conflitos internos, ela vai ensinar a reconhecer. A mãe, a mulher, ela é muito mais interna do que externa. Quando eu fiquei órfão, depois de um mês, meu pai nos levou para casa, fez uma comida, um macarrão. Pensa num negócio horroroso, irmãos. Pensa num negócio horroroso. Uma vez a minha esposa teve uma emergência e eu tive que pentear o cabelo da minha filha quando eu tinha 6 anos. Eu tive o mico de levar na loja de uma pessoa que de uma irmã da igreja trabalhava e dizia: ajuda, pelo amor de Deus, pentei o cabelo dessa menina. Depois eu aprendi, mas levei um esforço. A mulherada faz isso como se, né? A gente consegue também fazer, mas o esforço que a gente vai dar. Eu não estou dizendo que a gente nunca vai poder fazer. Eu não estou dizendo que você tem que se negar a cuidar dos seus filhos como homem, porque você é homem. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Eu estou falando do emprego de energia, de esforço, que a gente usa para isso. Então, função, em uma palavra só, homens lideram. E aí eu não estou falando de posição, eu estou falando de função. Ele tem que tomar iniciativa. E mulheres administram, elas organizam. Então o homem diz assim: vamos para lá, mulher. A mulher diz assim: então vamos fazer assim que é melhor. Aí ele ouve e aí dá certo. É complementar. Agora, em que nós somos
O que nós temos liberdade? Nas tarefas. Há liberdade nas tarefas. O casal precisa se organizar de forma funcional e produtiva. Nas tarefas, o que deveria nos direcionar é aquilo que nós chamamos de competência. Repita comigo: competências. Eu tenho algumas competências altamente femininas, irmãos. Muito mais reconhecidas nas mulheres. Falar é uma delas. A frase favorita da minha esposa à noite é: encurta, Fernando, encurta. Em casa, quem quer discutir a relação sou eu. É verdade, pergunta para ela. Às vezes eu brinco com ela: meu amor, 2 minutos mais você nascia homem. São competências, habilidades. Eu não estou dizendo que a minha esposa não tem competências femininas. Ela é altamente feminina e tem muitas competências. Mas há competências que eu tenho, e ela tem muito mais outras competências que talvez eu não tenho. Então, nos afazeres domésticos, nas tarefas, nos comportamentos, quem ensina a criança, como vai fazer, quem conversa, quem compra, quem limpa, quem faz aquilo, é tarefa. Como eu vou me organizar nisso, pastor? Por meio de competências. Quem faz melhor? Irmão, se sua mulher administra melhor do que você, abre mão dessa administração, pelo amor de Deus. Você está 15 anos na dívida e está dizendo que você que vai dar conta. Você está entendendo? Abre, reconheça as competências. Então, aí nas tarefas, nós temos liberdade. Os nossos avós, eles aliaram função com tarefas. Era fácil, porque a tarefa e a função estavam juntas. Na modernidade, as competências e habilidades mudou. E aí a gente precisa entender. Hoje está uma confusão danada, há muita frustração e dor. Casais estão doentes, porque eles estão todos bagunçados nas funções. E aí o que acontece? As necessidades não são supridas. A necessidade da mulher, do homem, as necessidades dos filhos, a necessidade do lar. Está tudo tão desorganizado, porque a cultura moderna tem dito: não existe mais referência. E isso tem nos adoecido. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: a mulher, ela precisa se sujeitar. Deixe-se conduzir. O homem precisa tomar iniciativa. E ele deve conduzi-la como vaso frágil. Ele precisa olhar e dar preferência a ela. Homem que lidera bem a sua casa, pergunta, pesquisa, investiga, não ignora, ele é funcional, precisa dar certo. Preciso tocar o coração dela, preciso tocar o coração do meu filho. Ah, pastor, mas eu não sei conversar. Às vezes não precisa, mas a iniciativa é sua, homem. Iniciativa para quê, pastor? Para tudo. Qual é o problema? Às vezes a mulherada está tão ansiosa que não espera 5 minutos, já vai, já resolve. E aí você vai ter um homem ou frustrado, ou castrado, ou no canto, e você vai estar quase morrendo carregando o dele e o seu. Isso não é bom. Então a gente precisa, primeiro, homens precisam ser mais ágeis e mulheres precisam ser mais lentas. Porque vocês mulheres aprenderam muito, que bom, é bênção. Mas vocês precisam intencionalmente, treina esse homem. Não tome o lugar dele, você vai cansar, vai adoecer. Homens tendem a se acomodar, porque a gente ama conforto, irmãos. Nós homens amamos de conforto. Pensa no negócio, paz e tranquilidade doméstica, oh aleluia.
Obrigado, Jesus. Você não quer conversar? Não. O que você quer fazer no dia de folga? Homens, o que a gente quer fazer no dia de folga? O que a mulher quer fazer? Tudo que não fez durante a semana. E ela quer que você lidere. Entendeu? É isso. Então aí a gente precisa negociar isso. Para terminar, um casamento adoecido é resgatado quando se reabilita as funções de cada um. E aqui nós temos uma palavrinha para reabilitar as funções de cada um, chamado processo. Como que se chama? Processo. Isso não está aí, eu quero que você anote agora, na sua cabeça, ou no seu caderninho, no seu celular. Como colocar? Primeiro, quando você faz um pedido e aponta uma necessidade sua legítima, não explique, não fale muito. Se você é uma mulher, desenha para esse homem, pelo amor de Deus. Pastor, o que é desenha? É passo número 1, passo número 2, passo número 3, passo número 4. Ajuda esse homem. A gente é lerdo. Nós somos lerdo, lento. Não nas nossas coisas. Nas nossas coisas a gente é rápido. Aquilo que interessa em nós, a gente é rapidinho. Nós temos a capacidade de dizer, não tem dinheiro. Mas vou pescar, eu compro uma vara de pescar cara. Aí a mulher diz assim, você falou que não tinha dinheiro. Mas vê que aqui é diferente. Já viu, homem? Essa é a nossa capacidade. A mulher economiza. Depois ela fala assim, deixei de fazer a unha e o cabelo. Porque você disse que não tinha dinheiro e você gastou esse dinheiro tanto em tal lugar. Nossa, mas é que eu não posso nem trabalhar. Aí o homem começa a querer, né? Aí a gente é incoerente. Então você vai precisar ouvir. Mulher, desenha, fala da sua dor, da sua necessidade, mas não fale negativamente. Como que você não tem que falar, mulher? Negativamente, não fala negativamente. Vocês mulheres cometem um erro comum, todas vocês fazem geralmente um pedido de socorro mal feito. Ele chega como reclamação, murmuração, desvalorização. Então você vai ter que escrever, treinar. O pastor falou que eu não posso reclamar, mas aquele miserável também não faz. Já falei 1000 vezes. É que você não falou do jeito que tem que falar com o homem. Entendeu? Como que você tem que falar? Você tem que fazer com que ele se sinta o cara. Mas ele não é, pastor, mas faz com que ele se sinta. Como que você faz isso? A Sueli aprendeu muito bem, irmãos. Imaginemos que o varal lá em casa está 4 meses para botar e não bota. Ela não vai falar assim, olha, a última vez que eu vou pedir para você, 4 meses, você nunca faz nada que eu te peço, porque o tempo todo, você faz todo mundo para fora, que se fosse... Não funciona. Ela não faz isso, tá, irmão? Só estou representando alguns de vocês. Não, é verdade, ela não faz não. Ela não faz, ela já bem treinadinha já. Ela, sabe o que ela falaria? Fala assim, meu amor, você me faria tão feliz se você colocasse esse varal. Eu sei que você é um homem ocupado. Mas se você não conseguir, eu vou chamar o pastor Vicente para botar para mim. Claro que eu faço. Que é isso? Tá maluca? Você tá doida? Que manda nessa casa aqui sou eu. Eu sou o homem. Eu sabia, meu bem. Eu só mencionei por se você não puder. É isso. Faz ou não faz, pastorzão? Você já viu lá aquele dia? Não faz igualzinho. Faz, imagina. Ela sabe, está treinadíssima. Algumas de vocês que ainda dá aula, eu só lhe ensino a vocês. Valorizar o homem. Por que eu estou falando isso? Primeiro porque ela me valorizou. Ela falou assim, só você pode fazer isso por mim. Mas se você não puder,
Só me dá liberdade. Jesus amado, não dá isso não. Deu para entender? Então valide esse homem. Homem, pelo amor de Deus, o erro mais comum dos homens: tira esse casamento da UTI e eu vou te dar uma dica. Cara, pagaria 1.000 conto por essa dica. Pagaria mesmo. Vai anotar? Depois eu passo o Pix para você. Brincadeira, viu, irmãos? Não vai levar a sério, brincadeira. Não explique. Não justifique. Não conte história. Fique quieto e faça. Mova-se. Resolva. De forma rápida. Entendeu? Faça. E de preferência, mande uma mensagem, diga: amor, foi por você, ó. Entendeu? Jesus, eu sou um pouquinho enrolado em algumas coisas, irmãos. Eu tenho uma mente, para algumas coisas, uma memória que eu agradeço a Deus, mas para outras, meu Deus do céu, né? Algumas coisas eu esqueço. A Sueli falou assim: precisa colocar um cenário no Dia das Mulheres aqui. Eu falei assim: beleza. Você já falou amanhã. Quando você vai falar? Eu vou resolver. Quando você vai fazer? Amanhã. Encontrou o pastor Vicente. Pastor Vicente, preciso que você resolva. E eu falei: eu vou fazer. Quando? Amanhã. Não, eu vou fazer hoje. Hoje. Resolvi, ainda mandei foto e coração. Feito. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente não escuta as mulheres. Elas estão falando. E como não é importante para você, você não liga. Você para de explicar, justificar, contar história. Resolva rápido. O problema nosso é que para toda a questão nós temos uma justificativa. Pastor, mas a gente tem, eu sei. Mas pastor, você não sabe como é difícil. Eu sei. Tenho 2 mulheres em casa. Para você entender, uma filha, tá? Não vale que eu tenho 2, eu uma filha e uma. Só. Hoje eu preciso explicar, vai que alguém recorta e vai dizer: ih, pastor da PIB tem 2 mulheres. Ultimamente, né? Só para dizer, é uma filha. Já foi, irmão? Meu Deus do céu. Não explique. Reprovou você, caia rápido. Sabe o que é cair rápido? Admita. Eu pedi para você e você não fez. Sabe o que você faz? É verdade, amor, me perdoa, vou resolver isso agora. É outra coisa que eu ensinei a Sueli, a cair rápido. Nosso casamento, depois que a gente aprendeu a cair rápido, irmão, não é uma maravilha. Uma das coisas que eu detestava é atraso. Eu tenho um problema com atraso. Marcou comigo, viu, irmãos? Chega pontual, eu tenho um problema com atraso. Falei. Às vezes a Sueli, já quando a gente tinha seu carro, chegava. Hoje a gente tem 2, né, irmãos? Você sabe por quê? Porque aí ela sai, vem, volta, aí eu já estou livre. Mas muitas vezes quando a gente tem um carro, poucas vezes, mas ela às vezes atrasava. Mas uma das coisas que ela aprendeu é cair rápido. Chegava atrasada, antes de eu falar qualquer coisa: amor, me perdoa, eu sei que eu atrapalhei você, não, desculpa, não queria atrapalhar, um problema ali, depois eu te conto, me desculpa. Aí o que eu ia falar? Nada. Ela já chegou caindo. Entendeu? Sabe qual é o problema nosso? Nós gostamos de uma briga, irmão. A gente gosta de uma briga. Gosta de uma discussão. Caia rápido. O que você tem que fazer? Caia de novo. Primeira pessoa. Eu vou cair rápido. Irmão, você não tem ideia como a gente tira casamento da UTI se apenas você admitir. Você fala: me perdoa, amor. Eu fui um idiota, um mané, um estúpido,
corintiano. Mentira. Eu fui uma pessoa desprovida de sabedoria, que é sinônimo também, né? Brincadeira, corintiano, não. Eu não fui bom. Eu já fui melhor. Eu quero mudar. Eu preciso da sua ajuda. Eu me comprometo. Eu vou começar a mudar agora. Casamentos saem da UTI com ações, não com palavras. Não explique. Faça. Agora você vai precisar do poder de Deus. Porque você pode fazer terapia, ler bons livros, buscar ajuda, vir nesse encontro. Isso vai te ajudar muito. Mas nada será mais poderoso do que você buscar o Senhor. Do que você se render diante do Senhor. Do que você pedir sabedoria para tocar o coração dela e dele, porque só Deus sabe. Há casamentos que estão na UTI, irmãos, muitas vezes por tolice, por falta de ouvir, por orgulho, porque a gente não quis ceder, porque eu não quis admitir. Uma das coisas que eu mais tenho admirado a minha esposa nos últimos tempos é que há muitas vezes que eu estive errado e ela calou, não debateu, apenas caiu e depois eu tive que voltar e dizer: me perdoa. Não estava certo. E isso é uma herança que eu percebo hoje nos nossos filhos, porque eu já errei várias vezes com eles e eles ficam quietos e eles falam assim: tá bom, papai. Aí depois eu percebo que eu mandei mal pra caramba, mas eles não debateram. Eles caíram. E aí eu vou ter que dizer as palavras mais difíceis do mundo, né, irmão? Eu estava errado. Essas são as 3 palavras mais difíceis de falar, sabia? E as 2 mais difíceis, vocês sabem? Me perdoa. O seu casamento sai da UTI. Primeiro, quando você revisa as expectativas. Segundo, quando você entende que há diferenças e há semelhanças. E precisa ter liberdade em muitas coisas. E em terceiro lugar, é quando você reabilita as funções dela. Você assume o seu lugar. Porque Deus está com você quando você assume esse compromisso. Deus está falando com você. Em último lugar, quando você pede a ajuda de Deus, Deus também vai colocar pessoas perto de você. Deus pode colocar casais perto de você, parceiros de oração. Deus pode colocar discipulados perto de você. Deus pode colocar amizades. Deus pode colocar um terapeuta, porque você pede ajuda, um conselheiro cristão. Não tenha medo de pedir ajuda. Isso fará grande diferença na sua vida. Amém? Posso orar por vocês? Já estourei meu tempo faz tempo. Amado Senhor, obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui e é tão precioso saber que o Senhor usa e o Senhor trouxe pessoas porque o Senhor quer soprar esperança. Eu sei que há muitos casais que estão confusos sobre as suas funções, sobre se as frustrações deles são legítimas ou não, sobre as necessidades. Eu sei que muitos casais podem ter se feridos verbalmente, se acusado. Eu sei que muitos, oh Deus, podem não se sentir capazes de cumprir a expectativa do outro. Mas eu sei, Senhor, que quando o Senhor toca o coração de alguém, que vai na direção do Senhor primeiro, para depois ir na direção do outro, o Senhor faz milagres. Senhor, o meu clamor é para que corações que podem estar endurecidos, mentalidades que podem já ter desistido, o Senhor fale com cada um deles, Senhor, de que o Senhor pode fazer grandes mudanças
se nos rendemos diante de Ti. Talvez há homens e mulheres que não percebem a sua rigidez. Talvez há pessoas que não conseguem lidar com as mágoas e as feridas que foram causadas. Às vezes foi uma traição. Alguns podem ter passado por uma agressão verbal, física, emocional. Alguns podem ter colecionado palavras tão duras, humilhantes, ofensivas. E nós queremos abrir mãos delas, Senhor, agora. Nós não queremos mais colecioná-las, nós não queremos mais carregar isso, Jesus. Talvez nesse lugar há mulheres que foram profundamente feridas e homens também. E talvez hoje o que uma pessoa pode trazer ao Senhor aqui no teu altar, nesse momento, é um coração ferido. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor pode curar. Eu sei que a obra que o Senhor fez um dia no coração do Lúcio, quando ele entrou num templo e dizendo, eu não amo mais. E o Senhor deu amor a ele. E o Senhor ajudou a Ana a perdoar, a liberar. Eu sei que há muitas histórias aqui, Senhor, de homens e mulheres cujos casamentos, cujos problemas são difíceis de lidar. Talvez hajam aqui, Senhor, casais que estão em segundo casamento. E as feridas vêm muitas vezes pelos filhos do anterior casamento ou pelo cônjuge anterior. E há inseguranças e medos e competições e ciúmes. Há combates. Eu sei que muitas vezes a família do outro pode ser um lugar difícil, doloroso de lidar. Mas o Senhor pode abrir os olhos, a mente, o coração, mostrar o caminho, as negociações. Eu sei que o Senhor pode abrir os ouvidos dos casais que estão aqui. Eu sei que o Senhor pode soprar vida sobre as memórias de uma sexualidade, sobre uma vida financeira, sobre um temperamento explosivo, ou muitas vezes depressivo. Eu sei, Senhor, que o Senhor é o único que pode tocar corações para realizar grandes mudanças. Oh Deus, acolhe cada homem, cada mulher que está clamando a Ti agora, dizendo, Jesus, traga vida no meu casamento, cura meu casamento, traga esperança. É o que eu te peço no nome de Jesus. Obrigado por o Senhor nos ouvir. No nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém, queridos. Será que nós podemos louvar ao Senhor?